Pessoal, STJD acaba de cancelar o julgamento de amanhã do Sport. A requisição foi feita pelo Sport Recife, repassada pelo procurador, e a quarta turma aceitou o pedido de cancelamento e a anexação de mais duas questões dentro do processo. A incitação à violência do Vasco, que não perde ponto, mas provavelmente vai se transformar em alguma multa em dinheiro, e a agressão do House, né, goleiro. E aí ele pode vir a pegar aí até 6 jogos de suspensão. Mas no que isso consiste? Na verdade, o STJD está querendo tirar o corpo fora. Esse é o grande resumo. Eles com isso aguardam a final da última rodada, que ocorre no domingo. Se o Vasco conseguir a classificação, eles punem o Sport e não mudam rigorosamente nada na tabela. Caso o Vasco perca, eles não tiram os pontos do Sport e fica tudo como está. Resumo. O STJD é só um penduricalho, tá? É um adereço político que ajuda alguns times de futebol, né? Vide aí nossos adversários aqui do Rio, que já foram beneficiados algumas vezes. Mas é aquela história, cara. Tudo pro Vasco é difícil. Teve a questão lá de 2020, do VAR descalibrado, que não deu em nada. Hoje simplesmente o Sport chega lá, bate pé e eles aceitam, quer dizer, mostrando que o crime compensa, né? Porque a partir do momento em que o causador da transgressão consegue facilidades que beneficiem ele, tá tudo errado, né? O Vasco, infelizmente, politicamente se apequenou ao longo desses anos. Com isso, o STJD simplesmente ignora o Vasco. Vasco, 15 de novembro de Piracicaba, para eles hoje tem o mesmo peso, né? Eu duvido que num caso de um problema desse porte com um time como o Flamengo, um time como o Corinthians, um time como o Palmeiras, isso já não teria sido julgado. Isso já teria sido julgado. Se fosse contra um time pequeno, esses pontos já teriam sido dados e tudo estaria resolvido. Mas é o Vasco. O Vasco que ao longo dos anos foi se apequenando, foi passando vergonha, foi perdendo força política e hoje é tratado como um time qualquer pelo STJD, pela CBF. Então, eu acho que está na hora do Vasco começar a se posicionar para que a gente volte a ter o espaço que nós tínhamos anteriormente. Ou aceitar ser engolido por essa estrutura nojenta que existe hoje no futebol brasileiro. Não dá para aceitar que o jogo Cuiabá e Ceará foi julgado na semana passada e o julgamento do Vasco será marcado para sabe-se lá quando, porque o Sport assim quis. Porque o Sport apresentou novos argumentos que fazem com que um julgamento que já tem todas as informações necessárias para uma punição real seja postergado. E a gente sabe o que vai acontecer, né? Se o Vasco conseguir o empate ou a vitória contra o Ituano, o Vasco vai ganhar os 3 pontos, né? E tudo bem. Se o Vasco perder para o Ituano, eles não vão dar os 3 pontos. O Vasco fica na segunda divisão porque é time pequeno mesmo para eles. E dane-se. Infelizmente, olha o que as gestões dos últimos 20 anos causaram ao Vasco. Hoje o Vasco não tem respeito nenhum. O Vasco não tem força nenhuma. O Vasco não tem. O tratamento dispensado ao Vasco, ao 15 de Jaú, ao Bom Sucesso é o mesmo. Olha que situação realmente deprimente. Eu espero que a 777, ciente disso, né? Caso subamos, comece. Primeiro aspecto, que ponha alguém como CEO
que tenha realmente culhões de chegar lá e se impor, né, como representante do Vasco, em qualquer situação, não abaixando cabeça para times, ainda mais para times pequenos como o Sport, como o Ituano, né? Tá na hora dessa diretoria nova começar a pôr o Vasco no local dele. O Vasco senta na mesa dos grandes clubes do Brasil pela torcida que tem e ponto. E tem que ser tratado assim. O Grêmio caiu, subiu. O Grêmio não é menor do que era há 5, 6 anos atrás, né? Palmeiras caiu, hoje sagrou-se campeão brasileiro. Então, sim, são 4 quedas em menos de 16 anos. Sim, é triste, mas é o Vasco, cara, é o Vasco. Não pode ser tratado como um time qualquer. Primeiro campeão sul-americano do Brasil, 4 títulos brasileiros. Não pode, não pode ser tratado assim. Então é isso aí, pessoal. Até a próxima. Vamos agora para nossa grande final, domingo, às 6h30, né? E vamos torcer. Vamos torcer como bons vascaínos para que o resultado venha, né? Forte abraço e até a próxima.